Segredo proibido. Existe algo que, se fosse realmente entendido pela maioria das pessoas, mudaria completamente a forma como elas vivem, pensam e agem todos os dias. Um princípio tão poderoso que não é escondido, porque é inacessível, mas porque quase ninguém está disposto a aplicá-lo de verdade. E talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma, mas o que separa pessoas comuns de vidas extraordinárias não é sorte, não é talento, não é apenas esforço. É consciência espiritual aplicada com disciplina. A Bíblia revela esse segredo de forma clara, mas ele passa despercebido porque exige mudança, exige responsabilidade e exige ação. Agora presta atenção nisso. O que você está vivendo hoje é, em grande parte, resultado daquilo que você alimentou na sua mente e no seu coração ao longo do tempo. Isso pode ser difícil de aceitar, mas é libertador quando você entende, porque significa que sua vida não está travada por destino. Ela está sendo moldada por decisões internas. Em Provérbios está escrito que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que tudo começa dentro. Antes de qualquer resultado aparecer fora, ele já foi gerado dentro. E aqui começa o que muitos chamariam de segredo proibido. A maioria das pessoas quer mudar de vida sem mudar a mente. Quer viver algo novo, mas continua pensando da mesma forma. Quer resultados diferentes, mas mantém os mesmos hábitos, as mesmas crenças, os mesmos padrões. E isso cria um ciclo. A pessoa tenta, se frustra, tenta de novo e nada muda. Mas a Bíblia é clara. Em Romanos está escrito que a transformação vem pela renovação da mente. Não é opcional, é o caminho. Isso significa que enquanto sua mente continuar programada para medo, escassez e limitação, sua vida continuará refletindo isso. Agora entenda algo profundo. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdade. Nem todo pensamento merece ficar. Em 2 Coríntios está escrito que devemos levar cativo todo pensamento. Isso é poderoso, porque mostra que você tem autoridade sobre aquilo. Permanece dentro de você. Muitas pessoas vivem aceitando pensamentos de derrota sem questionar. Pensam, eu não consigo, isso não é para mim, minha vida nunca muda. E essas ideias vão se fortalecendo. E quanto mais se fortalecem, mais influenciam decisões. Mas quando você começa a confrontar esses pensamentos com a verdade, algo muda. Você começa a quebrar padrões, começa a abrir espaço para uma nova mentalidade. Isso nos leva a outro ponto essencial desse segredo, identidade. Muitas pessoas vivem presas a uma identidade antiga, uma identidade construída por erros, rejeições, fracassos. Elas se veem como alguém limitado e, sem perceber, começam a agir de acordo com essa visão. Mas a Bíblia mostra que em Deus existe uma nova identidade. Uma identidade de propósito, de crescimento, de transformação. E quando você começa a aceitar essa nova identidade, suas atitudes mudam. E quando suas atitudes mudam, seus resultados começam a mudar. Outro ponto que faz parte desse segredo é a disciplina. Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem à fartura. Isso mostra que não existe crescimento real sem constância. Muitas pessoas querem resultados rápidos, mas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito todos os dias. Elas começam motivadas, mas desistem quando encontram dificuldade. Se distraem com facilidade, trocam de caminho o tempo todo. Isso impede qualquer construção sólida. A disciplina é o que transforma a intenção em resultado. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não existe vontade. É manter consistência mesmo quando ninguém está vendo. É continuar mesmo quando parece difícil. E é exatamente isso que a maioria evita. Porque exige esforço, exige foco, exige decisão. Outro elemento desse segredo é a obediência. Em Deuteronômio está escrito que se alguém ouvir e obedecer, será colocado por cabeça e não por cauda. Isso mostra que existe uma conexão direta entre obediência e crescimento.
Mas obedecer nem sempre é confortável. Muitas vezes, significa fazer o que não faz sentido imediato. Significa confiar mesmo sem entender completamente. Abraão é um exemplo disso. Ele foi chamado para sair da sua terra sem saber exatamente para onde iria. E mesmo assim obedeceu. E essa decisão abriu caminho para uma promessa gigantesca. Muitas pessoas querem resultados extraordinários, mas evitam decisões que exigem fé. Outro ponto poderoso desse segredo é a forma como você lida com o tempo. Em Gálatas está escrito que no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Isso revela algo importante. Existe um processo entre plantar e colher, e a maioria das pessoas desiste no meio. Começa algo, não vê resultado imediato e para. Mas quem entende esse princípio continua plantando, continua fazendo certo, continua avançando. E no tempo certo, a colheita vem. Agora existe algo que conecta tudo isso: posicionamento. O segredo não está apenas em saber, está em viver. Muitas pessoas têm acesso à informação, mas poucas aplicam. E é a aplicação que gera transformação. Jesus ensinou que quem ouve e pratica é como alguém que constrói sobre a rocha. Ou seja, cria uma base sólida. Mas quem apenas ouve e não faz, constrói sobre areia. E quando vêm as dificuldades, tudo desmorona. Isso mostra que conhecimento sem ação não muda nada. E talvez aqui esteja o maior bloqueio de muitos. Sabem o que precisam fazer, mas não fazem. Sabem que precisam mudar a mente, mas continuam alimentando pensamentos negativos. Sabem que precisam ser disciplinados, mas continuam procrastinando. Sabem que precisam agir com fé, mas continuam paralisados pelo medo. E assim o ciclo continua. Mas o segredo deixa de ser proibido quando você decide viver. Quando você decide aplicar. Quando você decide se posicionar. Talvez você esteja esperando um momento perfeito, mas o momento perfeito não existe. Existe decisão. E a partir da decisão, o processo começa. Pequenas mudanças começam a gerar grandes resultados. Novas oportunidades começam a surgir. Caminhos começam a se abrir. E aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você vai continuar ouvindo esse tipo de mensagem e não fazendo nada, ou vai decidir aplicar e mudar sua vida de verdade? Porque essa escolha define tudo. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu ativei o segredo. Declare isso como um compromisso com sua transformação. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem e despertar para esses princípios. E se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender como alinhar mente, fé e ação para viver uma vida de crescimento, propósito e transformação real.